Olá, amigos, somos do Ministério Casa de Deus e como você já deve ter ouvido algum áudio do nosso ministério, quem vos fala é Marcônio, seu irmão em Cristo. O nosso ministério é um ministério evangelístico que prega o verdadeiro e puro evangelho de Cristo. Nosso ministério é voltado à oração e ao ensino. Mas como já é um hábito nosso, como já é uma missão que o nosso Deus nos deu, sempre, tudo áudio que nós postamos, sempre oramos. E oramos assim: Deus Santo, Poderoso, Justo, Perfeito e Fiel, estenda a tua mão sobre os meus ouvintes que irão ouvir esse áudio. Que teu Santo Espírito convença todos que irão ouvir esse áudio e aqueles também que não irão ouvir, que escutarão outros áudios, outras pregações do pecado, da condenação e do juízo. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, irmão. Quem vos fala é Marconi, do Ministério Casa de Deus. E hoje vamos falar um assunto polêmico no meio cristão. Por que é polêmico? Ele está ligado entre fé e trabalho. Todo cristão tem uma dificuldade em relação a esse assunto que, pela graça de Deus, estaremos expondo a palavra de Deus sobre esse assunto, sobre aquilo que Deus tem posto em nosso coração e a revelação do Santo Espírito. O nosso texto base é 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que o apóstolo Paulo diz: Portanto, quer que comais, quer que bebais ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Essa é uma grande dificuldade do novo convertido, até dos cristãos que estão um pouco mais na fé. Vou tentar fazer um pequeno exemplo do que o apóstolo Paulo está nos querendo dizer. Todo cristão que aceita Jesus, aquela pessoa que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, Deus o comprou através do sangue de Jesus. É Deus que faz isso, não é o homem. E a partir do momento que ele é comprado pelo sangue de Jesus, ele crê na morte e na ressurreição de Jesus e aceita como único suficiente Salvador, a vida dele, que ele dizia que era dele, que nunca foi, ela agora tem um dono e esse dono chama-se Deus. E Deus tem regras muito claras em tudo que se diz respeito ao ser humano. Então esse ser humano agora ele não vai mais poder fazer tudo o que ele quer. Porque há pessoas que acham que são cristãos e podem fazer tudo. Pelo contrário, Deus determina o que é que se faz e o que é que não se faz. E tudo que a gente faz pautado na palavra de Deus, ela é para glorificar e honrar o nome santo de Deus. É mais ou menos assim. Eu vou lhe dar um exemplo bem prático para os ouvintes desse áudio poderem entender. Não existe pecado nenhum em ser um açougueiro. Não existe nenhum pecado. Se você leu a Bíblia toda, se você sabe fazer as interpretações das alianças, da antiga aliança, da nova aliança, você vai entender que não há pecado comer carne de porco, não há pecado comer nenhum tipo de animal. Há consequências sim, mas pecado não. E não há erro nenhum um açougueiro trabalhar, vender a sua carne, mas aí Deus faz um alerta a todas as pessoas que é proibido comer sangue. Por quê? Na Bíblia o sangue revela a vida. Na Bíblia, pelo sangue foi feita a redenção. E você sabe que a questão de sangue e carne, elas estão muito próximas, ligadas. São questões que não se separam. E há muitos açougueiros cristãos, porque eu creio que há pessoas que são crentes, pessoas fiéis a Deus, que recebem uma pressão do seu patrão para vender o sangue, para comercializar e trabalhar com sangue. Se ele for de Deus, se ele for um servo de Jesus e conhecedor da palavra de Deus, ele vai se negar. Se ele não for, ele vai aceitar. Então, aí é uma questão de fé. E se esse emprego, se essa empresa lhe obriga, lhe oprime, determina que você tem que vender sangue, você tem que tomar uma decisão, meu amigo. Se você é de Deus, você vai se recusar. Aí você diz, onde é que está escrito na Bíblia? No Antigo Testamento é muito claro. No livro de Atos dos Apóstolos, ou na carta de Atos dos Apóstolos, como você queira falar, no capítulo 15, há uma referência muito clara sobre a questão de sangue para os novos convertidos. Então é válido também um cristão novo convertido não pode comer sangue. Um judeu não pode comer sangue
E aí vai de você o entendimento bíblico. Mas se você ler claramente lá, você vai ver que não é proibido. E essa pessoa, chega um momento que ele precisa tomar uma decisão. E há várias situações em relação a isso. Dá outro exemplo mais claro para você entender. Uma pessoa está desempregada e coloca currículos numa empresa. E ela é chamada para entrevista, gostam do perfil, gostam do currículo, da experiência e o contratam. E essa pessoa fica grata a Deus, ora, agradece, faz um culto de agradecimento, que é uma benção. Você recebeu um emprego de carteira assinada e ele vai dar o melhor de si. E começa trabalhando, começa conhecendo as pessoas, desempenhando a sua atividade profissional honrosa e digna perante Deus e perante os homens. Só que ao passar do tempo, essa pessoa vai percebendo que há algo estranho naquela empresa. E qual seria? Que os patrões, os líderes, eles não respeitam as mulheres nenhuma que estão trabalhando. E essa mesma atitude chega até ela. Uma pessoa está trabalhando, uma pessoa passa se esfregando e ela reclama a primeira vez. Depois a pessoa passa se esfregando, diz desculpa, irmã, porque eu não vi. E assim isso vai levando a rotina. E essa pessoa vai se chateando, procura os encarregados, eles dizem que vão resolver e não resolve nada. Conversando com outras pessoas, essa pessoa descobre que isso é uma rotina dentro da empresa. E ela fica revoltada e diz que vai denunciar. E as amigas dela aconselham, dizendo, se você denunciar, você vai ser demitida. Aqui é normal, aí a gente tem que calar por causa do emprego. Aí é que mora a sua fé. Se você aceitar esse tipo de atitude, quer que você seja casado, quer que você seja noivo ou solteira, aí é que revela a fé que tem no seu coração. Se você aceitar esse tipo de coisa, é uma demonstração clara que a pessoa que passa por isso, ele não tem nada de cristão. Se você não aceitar e lutar pela fé, lutar pelo verdadeiro evangelho, aí você está demonstrando que você é cristão. Aí a pessoa releva, conversa, faz amizade, mas você vê que da parte do outro, da outra parte, não há nenhum interesse em parar de fazer. Ele realmente quer fazer aquilo e quer lhe prejudicar na sua fé e dar um mau testemunho. E chega um momento que a pessoa tem que tomar uma decisão. Se continua no emprego ou se pede demissão. E mesmo perdendo dinheiro. Aí você pensa, meu Jesus, a minha situação é difícil, eu moro em casa de aluguel, eu tenho um filho pequeno, meu marido está desempregado, só estou eu sustentando a casa. Aí cabe a sua fé. Se você continuar nesse emprego, tenha certeza absoluta que logo mesmo, você irá destruir seu casamento, você vai passar por situações que muito provável irão fazer você pecar, vai passar por situações, um mau testemunho que as pessoas vão ver e vão falar, porque quer que você queira ou não, o evangelho é pregado pelo nosso testemunho. Então, há uma situação imensa. Então, a pessoa começa a sentir-se mal e ele vai ter que tomar uma atitude. Se você é de Deus, você vai fazer algo atitude. E isso é uma situação que acontece muito no meio cristão. Pessoas que são assediadas no emprego, pessoas que são mal interpretadas e assim vai levando. Empresas que mandam a pessoa mentir, botar falsas informações e assim vai levando. E há outra questão, outra situação da qual que muitas pessoas que dizem ser cristão estão passando. Essa daí não existe acordo nenhum e Deus não assina embaixo esse caso. São pessoas que trabalham em empresas legais, empresas que pagam seus direitos trabalhistas, empresas que pagam tudo certinho, salário, não tem problema com isso, mas o produto que eles fabricam é ilegal perante a Bíblia. Vou dar um exemplo. Um cristão que trabalha numa fábrica de cerveja, um cristão que trabalha numa fábrica de cigarro, um cristão que trabalha num bar, um cristão que é dono de uma empresa e não presta serviço que a Bíblia proíbe, um cristão que é vendedor de uma loja, de um sex shop, uma loja desse erótica, enfim, a Bíblia condena. E em hipótese alguma,
Um filho de Deus, ele vai trabalhar nesse trabalho. Mesmo que a situação seja difícil, mesmo que esteja difícil, não importa. É melhor a pessoa que tem uma fé pura e genuína prefere a morte do que fazer tal coisa. Mesmo que a situação seja opressora, seja humilhado, Deus vai honrar a sua fé, meu amigo. Deus vai mostrar uma saída. Se a sua igreja ela se omite em lhe ajudar, o seu pastor se omite, Deus vai levantar pessoas não cristãs, ímpios, que irão lhe ajudar. Deus tem todo o poder. Então há situações como essa que é posta para provar a fé da pessoa. Eu também passei por uma situação muito parecida. Em um certo momento numa empresa, eu trabalhava em uma certa empresa bem conhecida e não dava mais para ficar ali, porque dentro da empresa, com o consentimento dos donos e com o consentimento dos gerentes de todo, uso de droga, as pessoas usavam droga na empresa, dentro eles vendo, as pessoas roubavam, eles viam, as pessoas faziam tudo que você possa imaginar. E quando fazia esse tipo de coisa, colocava os cristãos no meio e fazia uma imposição para os cristãos aceitar e concordar. E quem fizesse, quem fosse contra, seria inimigo. Isso eram os empregados. Os empregados que faziam nessa certa empresa que eu trabalhei. E aí chegou um momento que eu tive que decidir. Ou eu me decido para a minha salvação, ou eu me decido para a minha condenação. E graças a Deus, Deus todo é misericordioso, eu decidi pela minha salvação e pedi para sair dessa empresa. Sofri um prejuízo financeiro, mas como Deus tem sido misericordioso comigo, com 15 dias eu já estava trabalhando em outra empresa, da qual eu passei um bom tempo. Depois fui demitido por questão de uma crise financeira, mas em nenhum momento nessa empresa eu fui coagido para fazer o errado. Em nenhum momento os meus patrões, os meus diretores, as pessoas me corrigiram para fazer o que era errado. E trabalhei lá e fui bastante feliz e até ganhei muito mais dinheiro do que essa que eu ganhava. Que nessa outra empresa eu era escravizado, trabalhava muito e ganhava pouco. Parece que eu trabalhava e dava o meu salário ao meu patrão. Então, foi assim comigo e é assim com muitas pessoas. Então, você que é cristão, que se julga da fé cristã, há um limite em relação da sua fé e do seu trabalho. Quando você trabalha em uma profissão da qual a Bíblia condena, você está dizendo às pessoas que estão vendo que você concorda com aquilo. E como é que você está dizendo? Com suas ações, com suas atitudes. Então, todo cristão precisa saber. E quando você está trabalhando em um emprego que a Bíblia apoia, mas o ambiente é macabro, é maligno, e você sabe que é maligno, que ali você é colocado propositalmente para tentar se desviar da sua fé, então você precisa tomar uma atitude. Se você continuar num ambiente desse, certamente você vai se desviar, vai sair do evangelho, vai se afastar. E se você crê em Deus, que Deus mantém a sua criação, que Deus é o mantenedor de toda a criatura, você vai ter que sair desse emprego e procurar algo. Fica da sua fé. É você que vai fazer isso. Então, é essa questão que nós estamos levando aqui hoje, para que você entenda que o Ministério Casa de Deus é contra pastores que têm empresas que fornecem produtos antibíblicos, é contra pastores que têm emissoras de televisão que faz programas antibíblicos, é contra pastores que são pastores e políticos e sobem num altar para pregar o evangelho. É proibido. Essas pessoas vão ser julgadas por Deus e irão prestar conta pelas suas atitudes. Você que é pastor, você não pode ser pastor e político. Você pode ser político, mas não pode ser pastor. E você que é político não pode ser, e é o vice-versa. Você que é pastor não pode ser político e não aceita. Mas há igrejas que aceitam isso. E o Ministério Casa de Deus é contra. Esse é o verdadeiro evangelho puro. O caminho da salvação é estreito e apertado. E para ir para o céu não vale tudo. Mas para quem quer ir para o inferno tudo vale. Tudo vale para ser condenado. Mas para o céu a pessoa precisa fazer aquilo que a Bíblia nos manda. Eu espero que todos tenham entendido. Que a glória de Deus venha sobre a sua vida e o transforme. Vamos fazer uma oração. Deus santo, poderoso, justo, perfeito e fiel. Tem misericórdia de todas as pessoas que estão passando por problemas, que estão sendo atribuladas, perseguidas em seu trabalho. Pessoas que precisam desse trabalho, mas chega um momento que eles têm que optar pela sua salvação, pela sua fé em Jesus,
ou dinheiro. Dá força a essas pessoas para tomar a decisão certa. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.